eu realmente acho que empreendedorismo e que a ideia de você prosperar financeiramente são importantes. Eu acho que são coisas fundamentais. Eu não acho que é ruim para a pessoa que ela queira melhorar a condição financeira dela. Eu acho que é bem natural, na verdade. Mas tem que saber com que propósito. Tem que saber com que propósito. E se você subordina as realidades espirituais a uma realidade de prosperidade material, o que vai acontecer é que você está deformando todo o sentido da vida. Porque tem bens e tem coisas que, conforme a alma vai se aprofundando, eles perdem a importância relativa. Se você chegar para, sei lá, Carlos Magno e falasse para ele, olha, o dinheiro, ele vai olhar para você, ele não sabe nem o que fazer. O São Tomás de Aquino, eles vão olhar para você e falar, cara, não sei nem o que fazer com isso. Assim, eu vou fazer o quê? No caso do Carlos Magno, ele fala, não vai me conquistar nenhum território novo. No caso do São Tomás, ele fala, não vai ter nenhuma página de Aristóteles a mais que eu vou entender com isso. Não, chega um ponto que perde importância relativa. É engraçado o quanto, quando você olha para esses... Até porque não é um valor absoluto. É um valor sempre para algo. O Exatamente. dinheiro é um meio para algo. Exatamente. Aristóteles fala, né, que o princípio último da economia é a oikofilia, é o amor ao lar. Aliás, economia é isso, né? É o estudo do lar. Se o dinheiro, ele vai ser sempre bom quando ele estiver subordinado a um lar e a uma comunidade. Quando o dinheiro deixar de estar subordinado a um lar, quando ele for pura crematística, que é a palavra de Aristóteles, para que ele ganhar dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro, e especialmente ele fala também da ideia de você querer transformar dinheiro em mais dinheiro pelo dinheiro, sem nunca produzir, criar algo com aquilo. Quando essa ânsia simplesmente do material, ela afasta a pessoa desse amor ao lar, então há uma inversão das coisas. Agora, por outro lado também, a pessoa que fala assim, realmente, então o dinheiro é uma coisa má, me afasto dela, não vou trabalhar, não vou juntar dinheiro. Isso também é um problema, é um outro problema. Porque no fundo, vai ser muito melhor quando o empresário... As pessoas têm uma visão, isso eu aprendi dando aula para os empresários no Em Busca da Verdade, tendo contato com vários empresários, gestores de fundo e tal. As pessoas têm uma visão bem errada do que é a vida empresarial, assim, porque quando fala assim, porque você vai ter o carro tal, a primeira coisa é que isso não tem nada a ver com o que o que seria o empreendedor real. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Não, porque é o status, também não é. Para gerir uma organização de qualquer natureza, assim como para você tocar uma família, você tem que sacrificar o tempo todo, você tem que toda hora ir lá, dar a cara a tapa. É bem engraçado esse fenômeno, e eles têm suas dificuldades, mas quando você olha um Elon Musk, um Steve Jobs, uma figura dessa da vida, o Steve Jobs passou meses na casa dele sem móveis, e ele não tinha conseguido parar para pensar nos móveis que tinha na casa. O Elon Musk tá morando num trailer até outro dia, não sei como ele tá, ele não conseguiu parar para pensar em comprar uma casa. Para você criar algo, gerir pessoas, botar as coisas adiante, você basicamente está tirando um pouco de você todo dia. E você está sempre tentando almejar algo fora. O empresário, empresário, na minha cabeça, ele é aquele cara que ele começa o mês devendo a lista de... a folha salarial. Bom, ele começa e ele tem que pagar, devendo. E ele tem que, na verdade, pagar. E talvez sobre, talvez não sobre. Talvez não sobre nada, talvez ele se mate de trabalhar. Exatamente. Talvez ele se mate de trabalhar e talvez o que fique no final do dia é alguma coisa que ele produziu e que vai ser entregue para as pessoas. Então, na verdade, a vida profissional aqui tem um livro incrível de um santo espanhol chamado São José Maria Escrivá, que chama Caminho. Então esse livro é bem interessante, porque Caminho é um livro de pontos de meditação. E, inclusive, ele começa, né, o primeiro ponto é ser útil, deixa rastro. Maravilhoso. É muito bom. E são só pancadas, né? Se você ler o livro, Caminho são frases, são só frases e é só pancadaria. Ele viveu a Guerra Civil Espanhola, imagina. Pessoal, os padres eram todos mortos, tal, e aí ele fugiu, tal, uma coisa bem interessante. E nesse livro Caminho tem essa ideia muito forte de que o trabalho é um serviço. O trabalho é uma entrega. É algo que tem que ser feito com amor. O trabalho não é privilégio, não é conforto, não é escravidão, não é nada disso. O trabalho é serviço, é sacrifício. É amar. No fundo, eu amo aquelas pessoas. Então eu vou fazer as coisas do melhor que eu posso, porque eu estou procurando fazer com o espírito de serviço, com o espírito de amor. Então tem um pouco de generosidade.
Tem muito de não é? generosidade. Aquela história famosa de o que você está fazendo? Eu estou colocando pedras empilhadas. O que você está fazendo? Estou construindo uma obra. O que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. É Uhum. o mesmo ato. No entanto, esse ato ele tem um viés totalmente diferente. É Dependendo, dado valores totalmente diferentes para são cada dados um. valores diferentes. Então, essa generosidade está no Gênesis. Se você olhar, então, Adão e Eva são expulsos, né? E tem duas consequências da expulsão deles, que são as dores do parto e o suor do trabalho. E a forma como eu leio isso é o seguinte, é porque o parto e o trabalho são as duas coisas mais importantes que nós temos nessa vida. Porque nós criamos tudo e produzimos tudo a partir do trabalho e do parto. Porque basicamente é a criação da vida e tudo que nós fazemos é trabalho. Então, quando fala de dores do parto e trabalho, o que ele está falando não é que nós não vamos fazer coisas grandiosas, que o trabalho é ruim ou que o parto é ruim. Pelo contrário, ele está falando, olha, tudo de bom que vocês forem criar vai demandar sacrifício agora. Porque a grande diferença é que antes da queda, você faria essas coisas sem o sacrifício. Ou seja, você teria filhos sem as dores do parto e você trabalharia sem o suor do trabalho, sem a consequência do trabalho. Mas agora, você vai sacrificar para fazer essas coisas, porque é da natureza desse mundo caído, das nossas más inclinações. Mas quando você aceitar esse sacrifício, esse é o caminho para o retorno, esse é o caminho para a volta. O caminho da volta é esse mesmo. Então, maternidade e paternidade é puro sacrifício. A criança vai acordar de noite, ela vai gritar. Só que Vai passar mal. vai passar mal, ela vai dar gasto, vai dar não sei o quê. Sim. Só que agora tem alguém fora de você mesmo, que depende de você e que te ama e que você consegue depositar o seu amor e que você está criando uma vida. Você está basicamente criando uma vida. E o trabalho é a mesma coisa. O trabalho vai ser perrengue. A geração mais nova não está compreendendo ainda Não. esse fato. Eles estão criando Não. trabalho sem sofrimento. Não, essa coisa de não quero ter chefia. A gente é subordinado, existe uma hierarquia no universo. No universo, No perfeito. universo, isso é uma lei universal, existe hierarquia. E você nunca vai Por criar exemplo, uma sociedade. A gravidade, por mais que você não queira, existe a gravidade. Eu Perfeito. não posso querer chegar no 20º andar de um prédio, me jogar, achar que eu vou voar. Eu não vou voar. Perfeito, Né? perfeito. Existem coisas, por exemplo, somos mortais. Isso é uma regra desta vida. Somos mortais, isso é uma regra dessa vida e a morte é uma realidade e o trabalho, ele envolve sofrimento, só que é um sofrimento que vai criar coisas, que vai produzir, assim como a maternidade, a paternidade, ele vai criar coisas. Também. E as pessoas falam tanto de homem e mulher, mas no fundo é tão simples, né? Muito do ideal masculino é simplesmente a paternidade e muito do ideal feminino é simplesmente a maternidade. No final das contas, o que os homens procuram uma mulher é uma mãe, não a mãe dele, mas a mãe dos seus filhos, e o que as mulheres procuram no homem é o pai dos seus filhos. E quantas pessoas mais cavarem, elas vão enxergar essas características de novo e de novo, porque é natural, porque é biológico, porque basicamente é simples, é da natureza humana. Não deixa de ser um trabalho de construir. Não deixa de ser um trabalho. E é engraçado porque o trabalho, então, quando ele perde essa noção de sacrifício, ele vira soberbo, então é a Torre de Babel. A Torre de Babel é esse trabalho narcisista, é esse trabalho que no fundo é poder, ao invés de trabalho, que vai cair uma hora. Então, hoje nós temos uma grande Torre de Babel no Ocidente. Todo mundo está vendo que vai cair, todo mundo percebe, algumas pessoas percebem mais, outras percebem menos. O Solzhenitsyn percebeu lá atrás, o Richard Weaver, que escreveu um belo livro chamado Ideias e Consequências, percebeu em 47 e falou, olha, beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial, os problemas estão só começando, vocês acharam que está tudo resolvido, vocês estão no caminho errado. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é um livro dos anos 30, ele vai fazer 100 anos, e está acontecendo agora. Está totalmente atualizado. Está totalmente atualizado, tudo que está lá está acontecendo. Uma nota de rodapé breve que o avô do Aldous Huxley, que foi o Thomas Huxley, foi inclusive a pessoa que cunhou o termo agnosticismo. Ele foi o criador do agnosticismo moderno e, enfim, ele tinha um grupo, na verdade, para promover um lobby progressista na ciência, Thomas Huxley. Tem até uma estátua dele no Museu de História Natural, que, enfim, isso é uma longa história, eu não vou entrar agora, mas o Aldous Huxley e o irmão do Aldous Huxley foi o criador da Unesco
e era o presidente da Sociedade Eugenista Britânica, que, enfim, é uma coisa, no mínimo, preocupante. Então, a adoção que você tinha muito conhecimento de causa, ele estava inserido dentro de um meio que promovia essas coisas. Mas, enfim. E dentro de uma oligarquia. Dentro de uma oligarquia pesadíssima. Pesadíssima. Mas ele fala isso, né? Esse que é o ponto. Ele era o estranho da oligarquia, do meio dele, que era o meio dele. Mas ele era o estranho porque ele queria, sei lá, ler Shakespeare. Igual o Selvagem, do Admiral no Novo, que é ler Shakespeare e a Bíblia. E fala, eu não sei porque que as pessoas estão... tá todo mundo muito louco, né? Mas enfim, tudo isso é atual. Então, algumas pessoas percebem mais. As pessoas percebem que a Torre de Babel vai cair. O nosso papel face à queda da Torre de Babel não é se desesperar com a queda. A queda é inevitável, faz parte da natureza das coisas. Se você constrói uma coisa falsa, ela vai ter que cair porque ela é falsa. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.